De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta quarta-feira, contagem regressiva. Amanhã é dia de Maracanã, é dia de semifinal de Copa do Brasil. Hoje pela manhã o técnico Luiz Ubeldia encerrou a preparação para o clássico desta quinta-feira, já definindo o time titular, que a gente ainda não sabe. Porém, vamos tentar descobrir até amanhã e, claro, se a gente tiver novidade, vamos trazer aqui ao longo da programação aqui do canal do Lessa. A gente tem pré-jogo amanhã, enfim, tem muita coisa ainda pra gente falar deste clássico. Eu tô chegando agora para atualizar em relação a algumas informações importantes, inclusive envolvendo mercado de transferências. Vamos falar de Germancano e também parece que a Puma está sendo vendida. Vou explicar essa história para vocês. A Puma, que é a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense a partir de janeiro de 2026. Te convido a chegar deixando aqui o seu like, se você puder, se inscrevendo também aqui no canal do Lessa, é claro. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no Flu, todas as informações, você é muito bem-vindo aqui. E o like sempre ajuda demais a fazer com que o YouTube possa impulsionar e fazer com que o nosso conteúdo chegue para mais e mais tricolores. Vamos lá, vou começar falando sobre, de cara, em relação às especulações, o que temos até o momento de mercado. Hoje a gente entrou, a nossa reportagem do Jornada entrou em ação para tentar confirmar em relação à possibilidade da ida do Everaldo para Chapecoense. Isso surgiu há algum tempo, se eu não me engano foi o Thiago Ferreira da Hora do Flu, agora eu acho que foi ele que falou sobre isso. E a imprensa de lá repercutiu também, outros jornalistas repercutiram. E o Gabriel Amaral entrou hoje em contato com o presidente da Chapecoense, o Alex Passos, que confirmou, tá aí na tela para vocês, que teve ali conversas com o representante do Everaldo sobre uma possível volta do jogador. O Everaldo teve uma boa passagem lá pela Chapecoense, mas embora tenha realmente o interesse de repatriar o jogador, que é muito querido lá pela torcida da Chape, o salário atual do Everaldo está acima da realidade financeira, né? Mesmo com a chegada, a volta da Chapecoense à Série A, é um salário muito alto e por isso a situação não deve evoluir. Ele ainda disse que o clube busca retornar à elite do futebol de forma responsável, sem comprometer os anos futuros. E tá certo, né? O que tá errado é o Fluminense pagar um salário alto para o Everaldo, e a gente já sabia, veio do Bahia. Aí é um outro problema para você negociar uma saída. Você tem que arrumar um clube que vai aceitar pagar o que ele recebe. Ou ele vai ter que abrir mão de grana. Ou vai emprestar pagando metade do salário. Enfim, quando acontece um erro de contratação, um erro de avaliação, principalmente quando envolve salário alto, é isso que se sucede, e agora o Fluminense vai ter que dar um jeito. Não só o Everaldo, mas também o Keno está nesse pacote também. Jogadores que não deveriam seguir no clube na sequência de 2026, né? Abrindo a temporada do ano que vem. Como fazer? Eis a questão. Agora vai ser o problema conseguir negociar esses atletas todos com contrato. Jogadores do Fluminense também que estão despertando o interesse de outros clubes, inclusive negociações que já aconteceram. Hoje lá em Belo Horizonte saiu uma informação de que o Fluminense estaria atrás do Gabriel Menino. Tá negociando com o Gabriel Menino. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai lembrar que o clube quase efetuou ali uma troca do Martinelli envolvendo o Gabriel Menino, Zé Rafael. A negociação acabou não acontecendo porque o Gabriel Menino estava indo para o Atlético Mineiro. Na verdade, o Fluminense queria o Gabriel Menino, mas ele não entrou no negócio porque ele já estava sendo negociado com o Atlético Mineiro. Mas, por enquanto, só especulação, gente. Por enquanto, só especulação. Não consigo confirmar com ninguém que, de fato, está havendo alguma negociação agora, porque, inclusive, o presidente Mário Bittencourt já falou que não pretende negociar com ninguém, a não ser com o Nino, antes da final da Copa do Brasil, justamente para evitar tumultuar elenco, para evitar que essas especulações de fora ganhem força dentro do grupo, e isso pode, de alguma forma, mexer ali com os jogadores. Então, o Fluminense, a princípio, não vai atacar o mercado enquanto o time ainda estiver vivo na Copa do Brasil. Mas interesses, sondagens, vontade de outros clubes, isso aí vai aparecer, essas especulações vão surgir, não tem muito jeito, até porque os outros clubes, a maioria já está planejando também o ano de 2026, né? Uma outra situação que também surgiu, ou ressurgiu, é um possível interesse do Palmeiras em contratar o Martinelli. Vem também de alguns perfis lá que cobrem o Palmeiras,
de que eles estão avaliando o substituto ali, um jogador para brigar com o Andréas Pereira pela posição, e o Martinelli, que quase foi para o Palmeiras. Já é um interesse antigo da Leila Pereira também, que gosta muito do Martinelli. As duas diretorias têm uma boa relação, parece que estão tentando retomar esse contato. Mas por enquanto também, foco do Martinelli, todo, obviamente, nessa reta final. É um jogador que se valorizou muito esse ano. Então, assim, as condições do negócio envolvendo o Martinelli hoje são bem diferentes, ou pelo menos deveriam ser, daquelas condições que a gente viu na última janela, possibilidade de troca com o Palmeiras e outras situações. É bem possível que o Martinelli desperte o interesse de clubes do exterior também. E aí o Fluminense poderia eventualmente faturar com uma venda. Agora, é um jogador que, se sair, vai ter que repor. E repor à altura. Como já aconteceu de perder o André, o Martinelli ficou ali, e aí depois acabou chegando o Hércules, que não é o mesmo nível, evidentemente, mas enfim, não tem conversa. Aí você tem que tentar repor, e tem que repor com qualidade, porque hoje o Martinelli, esse ano o Martinelli, sem dúvida alguma, é um dos melhores jogadores do Fluminense, muito regular. Para mim, a melhor temporada do Martinelli com a camisa do Fluminense, não tenho muita dúvida em relação a isso. Tá? Mas por enquanto, estamos falando apenas de especulações. E aí é necessário separar interesse, especulação, negociação, são coisas muito diferentes, tá? Essa época de mercado agora, com espaço curto, então, entre as temporadas, esse mês de dezembro vai ser uma loucura. Mudando um pouquinho aqui de assunto, falando sobre Germancano. Havia uma expectativa, uma vontade do próprio Germancano de tentar voltar ainda esse ano, de ficar à disposição de Luiz Obeldia, pelo menos, quem sabe, para as finais, possíveis finais que o Fluminense pode disputar da Copa do Brasil, mas Germancano não conseguiu evoluir dentro da transição. Ele já tentou ir 2, 3 vezes para o gramado para fazer trabalhos com bola, trabalhos específicos. Ele continua treinando a parte do elenco e quando ele tentou, em outras oportunidades, ele acabou sentindo. Então a evolução não acontece como o próprio Germancano esperava. A evolução dentro dessa transição da recuperação não acontece como o clube também imaginava. E a tendência, para esse jogo semifinal, está descartado, domingo também não tem condição. A tendência é que realmente o Germancano não consiga voltar para a temporada 2025, então voltaria somente a partir de 2026. Tá? Houve até ali um debate, a possibilidade de ser feita uma pequena cirurgia e provavelmente uma artroscopia, imagino eu, que é um procedimento mais simples. Situação meio parecida com a do Neymar agora. E aí ele poderia voltar já zeradaço para janeiro. Mas chegou a haver essa conversa, mas o Cano descartou, porque ele acreditava que poderia voltar ainda, estava lutando e vem trabalhando muito, vem batalhando muito dentro dessa recuperação para voltar, porque ele queria muito estar à disposição para essa reta final. Mas, infelizmente, internamente não se vê com muita expectativa a presença dele nessas últimas partidas de 2025. Claro, qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês. O Cano realmente foi mais uma temporada aquém, né? Isso é fato. Não à toa de estar tendo que lidar com o Everaldo aí, apesar de ele ter feito mais de 20 gols no ano. Já vinha tendo dificuldade. Não dava, eu pelo menos não tinha expectativa dele voltar e resolver essa grave, essa loucura que é a posição de centroavante do Fluminense, negativamente falando. Não tinha mais essa esperança, mas de qualquer forma, enfim, nem que ele volte, nem que ele pudesse voltar para ficar ali no banco, né, e eventualmente participar de um título que pode acontecer, seria também legal. Mas vamos ver se até semana que vem a gente tem alguma novidade em relação a essa transição dele e a gente vai informar aqui para vocês, beleza? Para a gente fechar, já surgiu nos últimos dias aí algumas notícias dando conta de que a Puma está sendo vendida. Lembrando que a Puma vai assumir, será a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense agora, já em janeiro. Essa notícia foi publicada aqui pelo Marketing Esportivo, que é um site, né, um grande site que fala sobre essas negociações ali dessas grandes marcas do futebol, enfim, tudo que envolve questões financeiras de grandes empresas e também o futebol de uma forma geral. O Marketing Esportivo faz essa cobertura e aí eles publicaram essa matéria aqui dizendo que a gigante chinesa Anta Sports
está explorando uma proposta para adquirir a Puma numa operação que, se concretizada, poderá remodelar a dinâmica global do mercado de material esportivo, né? A ANTA trabalha com um assessor e pode se aliar a um fundo de private equity caso decida avançar com a oferta. O planejamento ainda é preliminar. O mercado reagiu rapidamente, as ações da Puma dispararam na Bolsa de Frankfurt, com alta superior a 12% antes da abertura, reflexo dessa especulação. A aquisição por um player asiático como a ANTA pode representar uma chance para a Puma recuperar a escala global, aproveitando a penetração da marca chinesa em mercados emergentes, e para a ANTA o movimento seria um passo estratégico rumo à consolidação global, ampliando acesso ao mercado europeu e ocidental. Por hora, nenhuma das partes fizeram declarações oficiais sobre o negócio. Vale ressaltar, para quem não conhece a ANTA Esportes, é hoje a terceira maior marca de material esportivo do mundo, tá? Do mundo. Só fica atrás da Nike e da Adidas. Para vocês terem ideia, nem eu tinha essa noção. Eles têm valor de mercado de 42 bilhões de dólares. A Nike lidera com 218 bilhões e a Adidas com 54 bilhões. No mais, já deixaram todo mundo ali para trás. A própria Puma, para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da Puma hoje é de 13 bilhões de dólares. A Under Armour, enfim, outras empresas. Eles já patrocinam grandes jogadores da NBA e estão cada vez mais aumentando e estabelecendo estratégias para tentar superar a Adidas. E a compra da Puma poderia ser mais um movimento nesse sentido, né, para você ampliar o alcance no mercado, penetrar em outros mercados e, consequentemente, aumentar o seu próprio valor de mercado. Isso faria a Puma também, como já está ali na nota do marketing esportivo, disparar as ações. E às vezes isso acontece, o mercado é complicado. Às vezes acontecem essas especulações, não tem nada realmente de concreto ocorrendo, e aí eles lançam essa para aumentar valores das ações na bolsa. Acontece também, tá? Então, de qualquer forma, vale a gente ficar de olho. Como eu disse, a ANTA é a terceira maior do mundo, então isso poderia, não sei se... tem algumas linhas da ANTA Esportes de tênis, por exemplo, que o pessoal elogia muito a qualidade. Se isso acontecer lá na frente, eu torcer para a qualidade da Puma não cair. Mas enfim, aí é papo para depois que a gente observar realmente um movimento concreto nesse sentido, falar com especialistas e entender como vai se comportar o mercado se realmente esse movimento acontecer de compra da Puma pela ANTA Esportes. Fechou, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui. Deixa aí seu like, se inscreva no canal e a gente volta com mais informações assim que possível. Tamo junto. Valeu!